Olá pessoal do Bocaina, eu sou o Lucas Ferilo e hoje eu vou comentar mais um artigo aqui para vocês, um artigo muito interessante que saiu na Science agora em julho de 2014. Bem, o artigo foi publicado pelo Rodolfo Dirso, que é um pesquisador da Universidade de Stanford, e o título é Defaunation in the Anthropocene, que é a defaunação no Antropoceno. Esse artigo foi publicado na Science, que tem esse volume, foi publicado em julho de 2014. O artigo teve a contribuição de outros autores também, mas ele trata basicamente da influência da defaunação nesse período que a gente está vivendo. Muitas pessoas acreditam que a gente está vivendo uma nova era geológica, né, que é chamada de Antropoceno. Então aqui no início do artigo ele fala um monte de coisa interessante, mas ele fala que esse termo defaunação ele é utilizado para denotar tanto a perda de espécies e populações na natureza e também o declínio de abundância dos indivíduos. E ele faz essa analogia, né, de defaunação com o termo utilizado como deflorestação, né, o desmatamento que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, já é um termo conhecido, né, para estruturas vegetais. Ele está utilizando também para a perda de espécies da fauna. Aí ele fala algumas outras coisas e depois ele entra no tema da defaunação no Antropoceno. Ele cita que existe uma estimativa que existem de 5 milhões a 9 milhões de espécies de animais no planeta. E existe um cálculo de que a gente está perdendo mais ou menos entre 11 mil e 58 mil espécies da fauna anualmente. Dentre os vertebrados, de 16 a 33% de todas as espécies que são estimadas para o planeta estão ameaçadas ou em perigo. Ele ainda cita que pelo menos 322 espécies de vertebrados já foram extintas desde 1500, né, que foi mais ou menos o início da colonização aqui da América. Ele ainda fala sobre os invertebrados, né, que menos de 1% das mais de 1 milhão de espécies descritas foram acessadas pela IUCN, né, que é o órgão que coordena quais espécies estão ameaçadas no planeta. E dessas acessadas, mais ou menos 40% são consideradas ameaçadas. Então é um quadro bastante preocupante. Ainda sobre os invertebrados, ele coloca um gráfico aqui, mostrando o quadro que está acontecendo com algumas ordens de insetos. A maior parte delas existe um decréscimo na quantidade de espécies dentro da ordem. Mostra que nos últimos 40 anos, diferentes ordens têm perdido muitas espécies. Aqui na terceira figura mostra que vários grupos de insetos têm um declínio aí nos últimos 40 anos. Inclusive Lepidoptera mesmo tendo uma queda menos severa aqui. E por último, falando de Lepidoptera também, que é o grupo de invertebrados mais conhecido, a partir de uma meta-análise de vários estudos relacionados com as borboletas e mariposas, mostra que a diversidade tem diminuído principalmente nas áreas com distúrbio. Seguindo, ele fala que existem alguns padrões na defaunação. Ele fala que a gente está começando a entender esses padrões de perda de diversidade de espécies, mas que ainda falta um entendimento, por exemplo, nas mudanças das comunidades depois dessas perdas de espécie e o distúrbio associado, se ele vai afetar filogeneticamente as comunidades, a estrutura das comunidades e a diversidade filogenética. E ele ainda exalta que algumas linhagens parece que são particularmente suscetíveis aos impactos humanos. Ele fala, por exemplo, que entre os vertebrados, os anfíbios, com 41% aqui, eles são mais ameaçados do que pássaros, por exemplo, com 17%. E depois mamíferos e répteis com níveis intermediários de ameaça.
Os autores ainda falam que apesar da defaunação ser um padrão global, né, tem acontecido perda de espécies em praticamente todas as áreas do globo, essa perda de diversidade ela não é randômica, ou seja, existem alguns grupos taxonômicos mais suscetíveis a essa perda de espécies. E ele cita algumas coisas aqui que são importantes na hora de olhar a característica de ameaça das espécies. Então você tem distribuição geográfica reduzida, você tem taxas baixas de reprodução, o tamanho corporal, tudo isso influencia na hora de determinar quais espécies que estão em um maior risco. E além dessas características das espécies, também existem características das regiões, né? Então aqui ele mostra um outro gráfico dos continentes, mostrando que existem alguns lugares onde o impacto da defaunação é maior. Tanto porque esses lugares são mais diversos, né? Quanto porque eles podem estar mais ameaçados do que outros. Os autores eles exaltam aqui principalmente, seguindo o texto aqui, a influência do tamanho corporal no risco de extinção dos mamíferos. A gente tem uma figura muito interessante aqui da taxa de extinção de mamíferos relacionado com o tamanho corporal. Então você vê aqui uma relação entre a porcentagem, né, de defaunação e o tamanho corporal, né, a massa corporal. Você vê que desde a extinção do Pleistoceno, os mamíferos com maior tamanho corporal, né, com maior massa, eles foram mais extintos e mais ameaçados do que os com tamanho corporal menor. E dentro desse período geológico, né, do Antropoceno, esse padrão continua. Espécies com maior tamanho corporal e maior massa, elas têm maior probabilidade de serem extintas e de estarem ameaçadas. Você vê aqui a comparação entre as espécies ameaçadas do Antropoceno e as espécies não ameaçadas do Antropoceno de mamíferos. Então o padrão aqui de que o tamanho corporal influencia muito na taxa de risco de extinção da espécie. O Disso ainda fala que existe um processo de ratização, que se esses padrões continuarem, daqui a pouco só espécies de pequenos mamíferos vão conseguir sobreviver no planeta. Então, continuando, os autores falam que existem várias causas para essa defaunação. Superexploração, destruição de hábitats, impacto de espécies invasivas. Todos esses reconhecidos impactos, eles contribuem para a perda de espécies. E ele ainda fala uma coisa muito grave, é que nenhum desses maiores fatores de perda de espécies estão sendo mitigados em escala global. No próximo tema ele fala as consequências da defaunação. Ele fala que ainda falta muito para se saber quais são as consequências reais da defaunação para a dinâmica das comunidades e do ecossistema, mas ele fala que a perda de diversidade nos ecossistemas, nas funções dos ecossistemas, é comparada a outros sérios problemas de escala global, como poluição e deposição de nutrientes. Eles falam sobre os impactos nas funções dos ecossistemas e nos serviços dos ecossistemas, e fala que, por exemplo, na polinização por insetos, né, que corresponde a 75% de toda a polinização de espécies utilizadas como alimento, existe um decréscimo nessa diversidade de insetos polinizadores. E essa perda de espécies de insetos causa também um declínio na abundância de plantas, que dependem desses polinizadores no período reprodutivo. O mesmo acontece com aves, né, que são polinizadores, e a associação dessa perda de espécies com a produção de sementes. Também existem dados que são alarmantes. Ele ainda fala sobre o controle de pestes, né, falando que as pestes de artrópodes são responsáveis por 8 a 15% da perda das produções de comida. E esse valor, né, do controle de pestes por
predadores nativos que estão sendo perdidos é estimado em 4,5 bilhões de dólares anuais. Ele fala também das interferências no ciclo de nutrientes, na decomposição, na qualidade de água, né, que o declínio de populações de anfíbios aumenta a taxa de algas e detritos associados aos corpos d'água. Fala também sobre a saúde humana, né, falando que a perda dessas espécies relacionadas com produtos farmacêuticos, com controle biológico, recursos alimentícios e regulação de doenças, tudo isso é comprometido com a perda de espécies. Ele ainda cita que entre 23% e 36% de todas as aves, mamíferos e anfíbios utilizados como comida ou medicina estão agora ameaçados pela extinção. Existem estimativas que a perda da biodiversidade como recurso, né, alimentar de algumas populações vai aumentar em 30% a anemia, causando mortalidade, dificuldade de aprendizado por causa da perda dessas fontes de alimento. Ele ainda cita que a população de vertebrados utilizados como comida, existe uma estimativa que houve um declínio de pelo menos 15% desde a década de 70. O declínio de morcegos, por exemplo, no controle de pragas, causou mais de 22 bilhões de dólares de dano nas produções agrícolas nos Estados Unidos. Ele coloca aqui um gráfico resumindo todas essas interferências causadas em cascata pela remoção das espécies, causando um efeito cascata, né, nos outros consumidores, tendo efeito em interações animal-planta e em funções e serviços ambientais. Tem um outro gráfico também que mostra ameaças de baixo e alto impacto em diversos grupos taxonômicos em vários diferentes fatores, como por exemplo qualidade de água, polinização e regeneração, ciclo do carbono. Todas essas funções são alteradas negativamente como consequência da defaunação nos ecossistemas. Eles ainda entram no assunto dos impactos nos padrões evolutivos, né? Mostrando principalmente a mudança do tamanho corporal, né? Da distribuição do tamanho corporal. E finalizando, ele faz uma síntese e exalta principalmente que os efeitos da defaunação vão ser muito maiores do que apenas a perda de espécies, né? A perda de diversidade, mas sim uma alteração drástica na composição de espécies, principalmente nos grupos funcionais dentro das comunidades. E ele fala que existe muita oportunidade ainda para ação, né? Principalmente em atacar os principais fatores responsáveis para a defaunação. Então a mitigação da superexploração de animais, o uso da terra, né? Todos esses devem ter medidas e ações imediatas para que essa defaunação diminua. E finalizando, ele fala que se não forem tomadas medidas cabíveis, a defaunação do antropoceno não vai ser simplesmente uma nova extinção em massa, mas também vai acarretar uma transformação global na funcionalidade dos ecossistemas. Depois tem várias referências aqui sobre o tema, então quem tiver interesse procura depois cada um desses artigos. Bem, é isso, mas lembrando que esses resumos que a gente faz dos artigos não exclui o fato que você tem que ler eles também. Então é um artigo muito interessante, vocês podem procurar aí na internet. E o autor também é muito legal, eu fiz uma entrevista com ele. Quem ainda não teve a oportunidade de ver, basta acessar nosso blog aí e acompanhar essa conversa que eu tive com o Rodolfo Dirso. Beleza? Até a próxima.